caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Hoje recebemos essa notícia de uma possível nova greve dos caminhoneiros. Mas será que é verdade? E por que os caminhoneiros estão querendo fazer essa nova greve? Vou explicar tudo para vocês aqui agora de forma simples. Você já percebeu que toda vez que tem a guerra em algum lugar, o preço da gasolina aqui sobe? Mas o que a guerra que acontece do outro lado do planeta tem a ver com o combustível que você coloca aqui no seu carro? E a resposta está numa rota marítima extremamente importante para o petróleo mundial. E o nome desse lugar é Strait of Hormuz, ou melhor, Estreito de Hormuz. A gasolina vem do petróleo, que é extraído do subsolo da Terra. E alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo ficam no Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, o Irã, Kuwait, o Iraque e o Emirados Árabes Unidos. Todos esses países, eles exportam uma quantidade enorme de petróleo todos os dias. Mas existe um detalhe muito importante. Grande parte desse petróleo precisa sair em navios petroleiros gigantes. E para sair do Golfo Pérsico, esses navios precisam passar por uma rota. E esse caminho é o Estreito de Hormuz. Ele é um estreito relativamente pequeno entre o Irã e o Omã, mas por ele passa praticamente 1/5 de todo o petróleo do mundo. Ou seja, milhões de barris de petróleo passam por ali todos os dias. Se algo acontece nessa região, como uma guerra, ataque a navios ou até mesmo um bloqueio militar, o fluxo de petróleo pode diminuir drasticamente. E é aí que o problema começa. Quando existe conflito ou tensão militar na região, navios podem parar de circular, seguradoras aumentam muito o preço do transporte e é lógico que os países começam a temer a falta de petróleo. E isso gera um medo no mercado internacional. E quando existe medo de falta de petróleo, o preço do barril dispara. Um exemplo disso foi a Rússia que invadiu a Ucrânia e isso mexeu muito com o mercado internacional de energia. Mesmo países que não participam diretamente da guerra acabam sentindo o impacto. E o petróleo, ele é negociado no mercado global. O petróleo ele não é negociado aqui em real. O petróleo ele é negociado em dólar. Se o preço do petróleo sobe lá fora, aqui dentro também sobe. Então acontece um efeito em cadeia. Guerra ou tensão, petróleo mais caro, combustível mais caro, gasolina mais cara no posto, mesmo que o conflito esteja a milhares de quilômetros de distância. E meu amigo, quando o preço do combustível sobe, tudo sobe. E os caminhoneiros estão insatisfeitos com o preço do diesel que subiu bastante nas últimas semanas. E algumas entidades chegaram a alertar o governo sobre risco de paralisação. Porém, as principais organizações da categoria negam uma greve nacional. Agora, o que está acontecendo na prática? Existem ameaças e movimentos isolados. Exemplo, protestos locais, como na Bahia. O problema principal é que o diesel aumentou muito. Alguns lugares já chegaram a passar de R$8. Então isso gera para os caminhoneiros um custo alto para o frete e operação. Mesmo o governo anunciando aí na semana passada a redução dos impostos dentro do combustível, isso não deixa de afetar. E teve alguns postos que agiram de má fé usando a guerra como desculpa para subir o preço dos combustíveis. Teve lugar que a gasolina chegou a quase R$10. Mas uma comparação para você entender o risco de uma greve nacional. A última paralisação foi em 2018 e o Brasil parou. Faltou combustível, comida e até os voos foram afetados. Ou seja, quando o caminhoneiro para, o país trava. Porque tudo depende do transporte. E o transporte a gente depende dos caminhoneiros. Mas e aí? Você acha que é hora de você começar a estocar alimentos e combustível? A verdade é que o risco é de moderado para alto. Isso tudo vai depender do preço do diesel nos próximos dias. E olha, se isso realmente acontecer, não é só notícia não, é uma coisa que vai mexer no bolso de todo mundo. A gasolina sobe, o mercado sobe. Quando você percebe, já tá sentindo ali no dia a dia. Então fique ligado, porque se tiver qualquer atualização, eu vou postar um vídeo aqui para vocês. Então já segue a gente aqui para não perder.